Meus caros, vivam como estão desde ontem. Continuamos com a desmontagem das notícias falsas. Eles chamam-nos a nós fake newsers, mas afinal de contas são eles, a começar pelos mentígrafos, os polígrafos, a hora da verdade, toda essa treta se farta de propalar notícias falsas. Mas já lá vamos. Hoje vamos começar com uma notícia que, infelizmente, para todos nós não é falsa, é bem verdadeira. É que o reagrupamento familiar de imigrantes, da maneira como está na lei, é uma burla, uma fraude e um crime contra todos os portugueses. E porquê? Porque nunca o legislador imaginou que, quando se trata do reagrupamento de imigrantes, falássemos de milhões. Não, nem ele, nem ninguém. Nem nós, ninguém. Temos que dizer a verdade, aqui não há realmente uma intenção obscura. O que há é que as pessoas, na sua boa fé, pensam, bem, temos cá um imigrante, tem a família lá fora no país dele, o imigrante está cá há mais de um ano, tem certificado de residência, tem atestado de residência, está legal, pode mandar vir a sua família, desde que tenha modo de poder sustentar em Portugal, bem entendido. Em parte nenhuma na lei se diz que é o Estado que tem que pagar a estadia dos familiares em linha direta de cada imigrante. Isso não está em lado nenhum. Portanto, uma coisa é a possibilidade de os mandar vir, outra coisa é sustentá-los. Bom, mas para além de o legislador nunca ter imaginado que podiam vir milhões a usufruir dessa lei, mas apenas meia dúzia de pessoas, que seria normal, para além disso, agora ainda temos outro problema. É que são milhões, mas são muitos mais milhões do que aqueles que são ditos nas TVs. O próprio André Ventura falou em 500 mil, mas depois percebeu que não são 500 mil. 500 mil são as autorizações, ou seja, cada um destes 500 mil imigrantes, notem o que eu vos digo, cada um dos 500 mil imigrantes pode mandar vir a sua família. Não são 500 mil que vão entrar mais. Não, ninguém sabe quantos serão. Se forem 500 mil a mandar vir as famílias, são 500 mil famílias. Se imaginarmos que uma família lá pode ter 4 pessoas e tem mais, porque reparem que estamos a falar na linha direta, é o pai e a mãe, idosos, é a mulher ou as mulheres, porque eles têm mais do que uma, podem ter 2 ou 3, conforme os rendimentos e poder sustentá-las. Eles são polígamos, não são monógamos como nós. E depois os filhos, e os filhos de cada mulher. Portanto, isto poderia chegar a números catastróficos. Podia chegar a 10 pessoas por família com muita facilidade. Reparem, 2 pais, pai e mãe, 2 mulheres e 2 ou 3 filhos de cada mulher. Quer dizer, rapidamente chegamos a 6, 7, até 10. Bom, mas eu já não vou para esse caso. Eu vou fazer uma média baixa, atendendo também a que cada imigrante que cá está é jovem. Portanto, não tem 40 anos nem 50, tem 20 e tal, no máximo 30. Portanto, não deve ter assim ainda muitos filhos, penso eu. Mas como tem várias mulheres, podem ter alguns filhos de cada uma das mulheres. E aí já troca as contas todas. Mas partindo do princípio que estamos a falar de 5 pessoas, um pai, se calhar a mãe já faleceu, o pai é idoso, vem usufruir do nosso SNS. Uma mulher ou 2, vamos pôr para uma só, e 2 filhos, bom, então são 4 pessoas. O pai, a mulher e 2 filhos. Ele já cá está, não conta. Mas por cada um que cá esteja, ele pode mandar vir a sua família. E se a sua família for composta apenas de mais 4 elementos, o pai, uma mulher e 2 filhos, estamos a falar de 4 vezes 500 mil, ou seja, 2 milhões. 2 milhões de pessoas que poderão vir para Portugal sem contrato de trabalho, sem nada. Como é que eles são cá sustentados? Isso é outro assunto, mas olhem que nós preocupamos-nos mais com isso do que eles. Porque eles não se preocupam nada com a forma como vão sustentar as suas famílias, sabendo bem que, por pior que seja, há de ser sempre melhor do que lá, não é? E evitam de mandar dinheiro para lá. Porque também, o que é que eles podem mandar para lá? 100 euros por mês. Se ganharem 600, pagando às máfias 200 euros e o quarto nos armazéns insalubres, o que é que sobra? 600 euros, 550, quanto é que vão poder mandar para lá? 100, 150? Bom, se tiverem a família toda cá, já é menos dinheiro que têm que mandar para lá. E continuam a viver nos mesmos armazéns insalubres e continuam a trabalhar ao negro, sem descontar para a Segurança Social. Portanto, há sempre maneira de pôr um filho ou a mulher a trabalhar aqui ou além, ao negro, sem descontar para a Segurança Social. Eu percebo que seja esta
digamos, a intenção de muitos deles, e por isso mandam vir as famílias. E é sempre naquela base, meus caros. Se der resultado, dá. Se não der, voltam para lá outra vez. Mas não há dinheiro para irem para lá. Não faz mal. O Estado há de arranjar maneira ou de nos dar subsídios cá, ou de nos pagar as viagens de avião para lá. Portanto, estamos aqui a ser confrontados com um problema que acho que pouca gente até agora ainda imaginou. Não são 500 mil, podem ser 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, podem ser mais milhões ainda, dependendo do número de cada agregado familiar que está lá no Indostão e que agora podem vir para cá por cada imigrante legalizado com atestado de residência. Nem precisa ter contrato de trabalho. Vejam bem, o imigrante pode estar cá sem trabalho. Tem uma residência fixa, tem uma residência legal, então pode mandar vir. Bom, os filhos vão para as escolas. Não temos escolas para 2 milhões de pessoas. Os idosos vêm-se tratar nos nossos hospitais. Não temos hospitais para milhões de pessoas. Portanto, meus caros, aproxima-se a passos largos um caos. Eu não quero ser catastrofista como a extrema-esquerda é e adora ser, com o clima e os glaciares que estão a derreter, vamos morrer todos afogados. Até aqui na Serra da Estrela, na torre, há de chegar a água, penso eu. Não sei como é que vamos fazer, vamos todos a correr para a torre, na esperança que a água chegue só até aos calcanhares. Mas, portanto, não querendo ser catastrofista, tenho que vos falar nisto, porque também sendo professor de matemática sei fazer contas, e estas contas são tão fáceis de fazer, qualquer criança da escola primária o consegue. 500 mil vezes 4 pessoas que seja são 2 milhões, mas se a família for de 8, e é muito natural, com os pais, as várias mulheres e os filhos das várias mulheres, então já não são 2 milhões, são 4 milhões. Isto nunca mais acaba. O céu é o limite. Isto é inacreditável. Eu espero bem que algum milagre aconteça para que esta gente não desata a mandar vir as famílias todas, porque senão não sei como é que vamos resolver. Bom, e é isso que diz Ventura. É uma burla, é uma fraude e um crime contra os portugueses. Pela simples razão de que não temos estruturas, não temos território, não temos habitação, não temos escolas, não temos hospitais para esta gente toda. Nem para nós temos. Quanto mais para outros tantos que poderão vir só com esta coisa do reagrupamento familiar. Espero, portanto, que isto não seja mais do que um falso alarme. Por falar em falso alarme, cá estão as principais camadas de gelo do mundo, acabam de receber um diagnóstico terrível. Não sei quem é que lhes deu o diagnóstico, se foram os ursos polares, se foram os pinguins ou se foram os escardoidos woke, os cientistas com C de cedilha, 1000 euristas bolsistas que andam a estender a mão há anos para receberem os tais 1000 euritos para se manterem vivos a eles e às suas famílias. Não sei deste tipo de animais qual deles foi, mas o diagnóstico terrível, nós já estamos fartos de ouvir, a verdade é que não acontece nada, ano após ano, década após década. E as zonas costeiras vão pagar o preço. As zonas costeiras já estão a pagar o preço, mas é das barragens que nós metemos nos rios. Estou farto de falar sobre isso. Vejam os vídeos anteriores. Com as 40 barragens em cada rio, não chegam os inertes à foz. Não chegando os inertes à foz, nas marés vivas de inverno, essas marés vivas assaltam as praias e levam a areia. Não há nada para servir de paradão natural. Portanto, todos os anos estão a pôr areia nas praias. É inacreditável, mas isso não tem nada a ver com as alterações climáticas, tem a ver com as alterações geográficas que nós, isso sim, somos nós, os portugueses e a humanidade, ao construir barragens, obrigamos a que aconteça. Mas não é isso. O que eu pergunto é assim: não desistem estes boqueiros. Preferiam um mundo gelado como o da próxima era glaciar? Como sabem, o último padrão, os últimos 3 padrões têm sido 100 mil anos de gelo, 3 km de gelo sobre as nossas cabeças, impossível a humanidade, tal como a conhecemos, resistir. Teríamos que voltar outra vez para as cavernas, viver com peles de animais, sem luz elétrica, sem nada. E por cada 100 mil anos depois vêm 10 mil anos de calor. Felizmente para nós já vamos nos 12 mil, há quem diga até 14 mil anos de calor. É por isso que a nossa civilização floresceu tanto. Foi nos últimos 10 mil anos. Há 10 mil anos começou apenas, há 10 mil anos, a agricultura. Portanto, nós, há pouco mais de 10 mil anos, éramos os homo sapiens, tudo bem, mas não tínhamos civilização. As primeiras cidades não têm mais do que 10 mil anos, nem podem ter. Talvez 7 mil, 8 mil, fala-se na cidade de Ur, na Mesopotâmia, que seria a mais antiga, mas estamos a falar sempre na ordem dos 7 mil, 8 mil no máximo. Bom, se vier outra vez o gelo, se vier a nova era glaciar, e deve vir, porque tem sido o último padrão que temos descobertos dos tubos de gelo do Polo Norte, é isso que tem dito, porque o gelo capta, guarda a atmosfera de cada época e, portanto, o que nós temos visto, também só temos lá três épocas glaciares, não podemos, digamos, a espessura de gelo não dá para mais,
mas nos últimos 300 mil anos foi isso que aconteceu. 100 mil anos de gelo, 10 mil anos de calor, 100 mil anos de gelo, 10 mil anos de calor, por aí fora. Estamos na terceira, do gelo, na terceira era de calor, portanto a seguir vem outra vez era glaciar. Qualquer brutinho sabe isto, qualquer principiante estudioso do clima, da história do clima dos últimos 300 mil anos apenas, que não é nada. Este planeta tem 4.500 milhões de anos, mas não nos interessa os anteriores, nem sequer existíamos. Interessa-nos estes últimos 300 mil anos, para nós é muito, para o planeta não é nada. E é isto que tem acontecido, portanto, mais tarde ou mais cedo virá uma nova era glaciar. E isso vai acabar com a humanidade. Pois estes wokeeiros estúpidos o que querem é que isso aconteça o mais depressa possível, pelos vistos, porque querem que o calor vá embora. Se o calor for embora, meus caros, não fica ninguém para contar a história. Esta gente é estúpida todos os dias. Mas enfim, eles também sabem que isso não vai acontecer, não tem nada a ver com o homem. O homem apenas influencia o clima na sua própria cidade. Se forem cidades gigantes, aí sim, influencia muito e muito o clima na cidade, mas 15 quilómetros depois da cidade já está tudo igual. Bom, então, como a próxima era glaciar está atrasada, por isso é que nós estamos tão bem com este calorzinho e não estamos com 2 quilómetros de gelo sobre a nossa cabeça, senão já tínhamos morrido praticamente todos. O gelo para esta gente é que é bom, é gente estúpida. O simples facto de haver ainda geleiras, como eles chamam os brasileiros, de haver glaciares, de haver gelo nos polos, isso é o resquício da última era glaciar. Não tinha nada a ver. Só há porque ainda não conseguiram derreter. Mas se o calor continuar mais tempo, o gelo derreterá naturalmente. Porque era glaciar já acabou. Agora estamos no tempo quente. Até me admiro como é que em 12 mil anos ainda não derreteu tudo. Já devia ter derretido, percebem? Mas depois vem outra vez nova era glaciar. Por causa da inclinação da Terra, não sabe ao certo, ninguém sabe dizer porquê. Provavelmente é por causa da inclinação da Terra e dos ciclos do Sol. Embora os ciclos do Sol que se conhecem são de apenas de 11 anos e depois de 200 e poucos anos, não justifica uma era glaciar. A verdade, não sabe porquê, talvez a própria órbita, é que de 100 em 100 mil anos acontece isto e de 10 em 10 mil temos calor. Ainda bem que temos calor e eu gostava que o calor continuasse, que era para os meus netos e bisnetos não morrerem debaixo de 3 km de gelo. Afinal, o PRR destina 366 mil euros para a Fundação Islâmica construir uma mesquita em Mem Martins. Afinal, os mentígrafos vieram mentir. Afinal, o polígrafo veio mentir, porque disse que isto era mentira, mas afinal é verdade. Toda a gente sabe que é verdade, já foi desmentido pela nossa deputada Cristina Rodrigues e pelos jornais, porque é mesmo verdade, fizeram os contratos e aquilo está lá, preto no branco. Não sei porque é que os loucos dos mentígrafos vieram desmentir, porque isto é preto no branco, é o contrato que assim reza. E portanto 366 mil euros vão para a Fundação Islâmica para construir mesquitas. Quando nós não conseguimos sequer 30% de execução do PRR, ou seja, nós não vamos conseguir sequer 1/3 do dinheiro que nos foi atribuído para nós desenvolvermos o nosso país e a nossa economia. Não vamos conseguir gastar nem 1/3. E esse terço é tudo, ao fim e ao cabo, nas câmaras municipais, é no aparelho de Estado. Pois, nada do PRR está a funcionar, mas isto está. É inacreditável, mas só o que não nos interessa nada é que funciona em Portugal. Bill Gates diz que vai doar 99% da fortuna à África, diz ele. Dinheiro será investido em saúde e educação. Qual saúde? As vacinas que ele vendeu para a Índia? Qual saúde? A poliomielite? Leiam sobre isso. Eu não posso falar porque senão cortam-me o vídeo. Leiam sobre as vacinas da poliomielite que foram para a Índia. Quais foram as consequências dessas vacinas. Dinheiro será investido em saúde e educação, mas qual educação? A educação woke? Bom, é o que eu pergunto. Quer dizer, em wokeismo disfarçado de saúde e de educação woke. Nisso acredito. Mas olhem, o que nós vemos é um anúncio, ok? Ele diz que vai doar, não se lê, ele doou. Ele deu o dinheiro. Não, ele diz que vai doar. Será investido. Bill Gates vai doar. Eu fico à espera que ele doe mesmo 99%, porque eu conhecendo estes escardoidos, estes wokeistas, eu sei que eles vivem de anúncios, não vivem de factos, não vivem de obras, vivem de anúncios. Vou fazer isto, vou fazer aquilo, e isso é notícia em todo o mundo. E depois vai saber, nada aparece feito. É tudo mentira woke. Bruxelas pede a Portugal uma nova estratégia para a habitação. Bruxelas é que pede a Portugal. Controle de rendas e limites no AL, no alojamento local. Meus caros, nada é mais estúpido do que isto. Controle de rendas, só se fôssemos um país comunista, ou então o Estado subsidiasse cada senhorio. Num teto, e depois, a partir daí, pagava o Estado. Nem em Cuba acontece isso.
E agora, o alojamento local é um problema que existiu, mas que hoje em dia é 0,001% do problema. Porque não é o alojamento local que faz subir as rendas. O que faz subir as rendas é o que eu tenho aqui escrito. O alojamento local há décadas, pelo menos há uma década, que não faz subir as rendas. São os 40 imigrantes por cada vivenda aqui no interior. Chegam a juntar-se 40 e alugam uma vivenda numa aldeia. Se for um apartamento, é 15 por apartamento. As rendas, pagando eles 150, 200 euros, rapidamente sobem aos 2.000, aos 2.500 e até aos 3.000 euros. Qual é o senhorio que, tendo uma vivenda de voluta numa aldeia recôndita, perto de uma cidade, claro, também não pode ser muito longe, mas qual é o senhorio que se recusa a receber 3.000 euros por mês, quando tinha a vivenda a zeros, recôndita, aos ratos e às baratas e às cobras? Todos. Qual é o senhorio que, tendo um apartamento para vender que não consegue vender há anos, há décadas, qual é o senhorio que se recusa a alugá-lo, arrendá-lo, é melhor dito tecnicamente, a arrendá-lo por 2.000 euros, por 2.200 euros? Qual é esse senhorio? Ninguém. Toda a gente arrenda. Portanto, meus caros, esse é o problema. Não é o alojamento local. Já foi há 20 anos, há 15 anos, digamos, naqueles bairros, a Moraria, a Alfama, aqueles centros. Sim, aí foi. Mas conseguiu recuperar muitas casas que estavam em ruínas, a cair, que eram só as paredes. Isso ninguém fala. Mas hoje em dia nem sequer é isso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a pressão da imigração, e a maior parte dela clandestina, que invade as cidades, invade as vilas, por esse país fora, e é preciso sítio para dormir. E eles não se importam de dormir 15, 20 num apartamento grande, 50 numa boa vivenda, em 2 andares, não se importam. E pagam o que for preciso. E como eu digo, 200 euros por cada um, dá rendas de 4.000 euros com grande facilidade. Portanto, como estão a ver, é esse o problema e não é outro. E para isto, quem é que tem solução? Só há uma solução. É como se faz na Suíça e em outros países desenvolvidos. Cada casa tem um limite máximo de pessoas lá dentro a habitá-la. Se for um T2, só podem ser 4 pessoas. Se for um T1, só podem ser 2 pessoas. Como se faz em todos os países desenvolvidos. Não é como aqui, é um T2, mas estão lá 10 pessoas. Não, só pode ter 4. T2 tem 4 pessoas. Não tem 10, não tem 15. E quando começarmos a definir estas regras, como país desenvolvido que eu pensava que éramos, mas enganei-me, aí é que as coisas começam a entrar, porque pode haver muitos apartamentos, para já alugam-se muitos mais, mas depois com rendas muito mais baixas, estão a perceber? Por exemplo, aqui em Ceia, temos para aí 300 apartamentos à venda, ninguém os compra, mas se forem alugados por rendas mais ou menos comportáveis por famílias, a isso, pelo menos, os donos, os proprietários, já têm uma fonte de rendimento. Ora, mas não podem lá meter 15 pessoas dentro, nem 20, tem que meter lá 4 pessoas dentro num T2. Se for um T3, pode meter 6. Mas tem que ter 2 casas de banho. Não pode ter só uma casa de banho para 6 pessoas. Todas essas regras que estão determinadas há anos em todos os países desenvolvidos têm que começar aqui em Ceia, também, em Portugal, também a ter a sua função e a ter letra de lei. Caso contrário, acontece esta selva. Num apartamento T1, metem lá, sei lá, os que quiserem. Não pode ser. Não há salubridade nisto, ok? É esta a resposta para esta crise. Regras como têm os países civilizados por essa Europa fora. Gonçalo Saraiva Matias é o novo Ministro Adjunto e da Reforma do Estado. E diz ele, não temos imigrantes a mais. Não, Portugal ainda tem espaço para receber mais estrangeiros. Bom, mas as contas são fáceis de fazer. Se nós já temos cá 1.600.000 números do ano passado, portanto este ano devemos ter 2 milhões seguramente, mas só 300 e poucos mil é que trabalham, então se precisamos de mais imigrantes, imagine, vamos precisar de mais 300 e poucos mil, então temos que importar mais 1.600.000, é? E quem é que vai dar alojamento e trabalho a 2.600.000 quando depois só cá ficam a trabalhar 300 mil, mais 300 mil, 600 mil? Que é que vamos fazer aos outros 2 milhões a mais? O que é que vamos fazer? Eles têm que estar em algum lado, não é? Rumo à vitória, eles berram contra nós, meus caros, eles fazem feitiços e bruxarias, como a Mariana Mortágua, que é o novo partido, que era o BE, Bloco de Esquerda, quando era um bloco. Agora é uma só, é a Mariana. Então é Mariana de Esquerda. Em vez de ser o BE, agora é o ME, Mariana de Esquerda.
Ela faz feitiços, ela pediu que os 50 deputados do Chega desaparecessem como por magia do Parlamento, mas o povo não permitiu que assim fosse. Eles bem fazem tudo, eles profetizam que nas próximas eleições nas próximas é que nós vamos cair, vamos desaparecer, vamos ficar reduzidos a 4 ou 5. É sempre assim, em todas as eleições, quando elas se aproximam, vêm os comentecos, opinecos, jornalecos, entrevistecos e badamecos das televisões dizer, bem, o Chega vai implodir, vai terminar, o Chega vai ficar reduzido a pó, e depois cada vez crescemos mais. Olhem aqui, 2019, 1 deputado, 2022, 12 deputados, 2024, 50 deputados, e agora, em 2025, 60 deputados. Meus caros, quem está a desaparecer são vocês, opinecos, badamecos, comentecos e jornalecos. São vocês que estão a desaparecer. E quando nós formos maioria absoluta, podem ter a firme certeza que a maior parte de vocês, os fanáticos de esquerda, que nunca deviam ter tido acesso à carteira de jornalista, esses fanáticos de esquerda vão mesmo desaparecer. Vai-lhes acontecer como a Mariana Mortágua e o seu ex-bloco, que era Bé e agora é Mé. Mas que grande Mé que ali está.